Fala, galera rubro-negra! A terça-feira amanheceu fervendo nos bastidores do Flamengo e a notícia que sacudiu o ambiente logo nas primeiras horas do dia foi o ponto final colocado na negociação com Lucas Beltrán. Sim, depois de muita especulação, expectativa da torcida e conversas avançadas com a Fiorentina, o Flamengo tomou a decisão que muita gente já esperava, desistiu oficialmente da contratação do atacante argentino. A diretoria chegou a fazer tudo certo do lado dela. Teve reunião com os italianos, alinhou os detalhes da transação, ofereceu condições financeiras vantajosas e ainda teve a paciência de esperar o jogador se decidir. Mas já se passaram 2 semanas e nada. O atleta simplesmente ficou nesse vai-não vai, uma enrolação sem fim, sem demonstrar de fato vontade de vestir o manto sagrado. E o Flamengo, que não pode se dar ao luxo de perder tempo em plena reta final da janela, fez o certo, puxou o freio de mão, encerrou o assunto e vai mirar em outras opções para reforçar o ataque. E olha, esse tipo de decisão diz muito sobre o momento do clube. Não dá mais para viver de novela. O Flamengo é grande demais para ficar insistindo com um jogador indeciso. O cara teve tempo, teve proposta, teve tudo na mão. Se realmente quisesse jogar no maior clube do Brasil, já tinha dado a resposta na hora. Mas não! Preferiu adiar, pensar, hesitar, e isso numa janela tão curta e tão estratégica como essa é inaceitável. A postura do Flamengo foi correta e necessária, porque o planejamento segue o elenco, precisa de reforços, e o clube precisa de atletas comprometidos que entendam o tamanho da oportunidade que é defender o rubro-negro. E aí entra uma comparação inevitável com o que aconteceu com outros jogadores. Ontem mesmo, Carrascal revelou que assim que soube do interesse do Flamengo, não pensou 2 vezes. Ele disse algo como: Flamengo quer, então eu vou. Simples. Assim. E é esse tipo de mentalidade que o clube precisa, um jogador que entenda o peso da camisa, que saiba o que significa jogar diante de mais de 50 mil vozes empurrando no Maracanã, que reconheça a vitrine e o impacto de atuar num clube que disputa tudo em alto nível. Lucas Beltrán teve a chance nas mãos e preferiu hesitar. Então beleza, boa sorte para ele na Itália ou onde quer que ele vá. O Flamengo segue sua vida maior que qualquer indecisão, e enquanto essa porta se fecha, outras se abrem. Ontem o Flamengo recebeu uma carta oficial do CSA manifestando interesse na contratação de Matheus Gonçalves. Foi aquele famoso "Olá, temos interesse, quanto custa?" Uma abordagem inicial sem valores definidos, mas que já aponta para uma possível negociação nos próximos dias. Lembrando que esse assunto já havia ganhado força semanas atrás, quando o clube alagoano cogitou pagar uma quantia alta para contar com o garoto, mas a negociação acabou esfriando por conta da desistência do próprio Flamengo. Agora o CSA retoma as conversas e a tendência é que as tratativas avancem de maneira mais objetiva. O interessante nesse caso é que Matheus Gonçalves, apesar da pouca idade, já vinha sendo observado por outros clubes do cenário nacional. É um atleta com potencial que já mostrou personalidade em campo e que tem mercado. A venda pode ser interessante desde que envolva cláusulas que protejam o Flamengo numa futura revenda. O clube sabe que esses jovens têm potencial de valorização, então a ideia é não apenas fazer caixa agora, mas manter uma participação em direitos econômicos pensando no longo prazo. E falando em jovens, outro movimento importante nos bastidores foi a saída de 2 nomes do Sub-20B, Cauã Meneguet e Luiz Aélio. Ambos fizeram acordo com o clube para deixar o ninho do urubu e buscar novos ares. O Flamengo, atento ao mercado e à formação de atletas, garantiu um percentual sobre possíveis vendas futuras. Cauã já assinou com o Atlético Paranaense, enquanto Luiz Aélio está de malas prontas para o Vitória da Bahia. São garotos que estavam quase estourando a idade da base e que, por uma questão natural de fluxo, acabam sendo negociados. Desejo de sucesso total na caminhada desses meninos. Que aproveitem essa chance e mostrem seu valor por onde passarem. Mas nem só de saídas vive o noticiário do Mengão. Tem notícia boa envolvendo o meio-campo, mais precisamente Nico de la Cruz, o uruguaio que passou o fim de semana com a família em Montevidéu e vinha se recuperando de lesão, deu um passo importante na recuperação, voltou aos treinos no campo. Por enquanto ainda em trabalho separado com a fisioterapia e preparação física, mas já é um avanço considerável.
De La Cruz não deve jogar amanhã contra o Atlético Mineiro, mas a expectativa é que esteja próximo de retornar aos gramados. É nas próximas rodadas. E vamos combinar, a volta dele é fundamental. É um jogador de altíssimo nível que eleva o padrão do time, impõe ritmo, qualidade e intensidade no setor de meio campo. Ter ele 100% novamente será um baita reforço interno. E a movimentação continua também com relação ao elenco principal. Ontem, o Flamengo oficializou o pedido de desconvocação de 2 zagueiros da seleção sub-20, Iago e João Vitor. A ideia é manter os dois à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida decisiva contra o Galo pela Copa do Brasil. Preocupação faz sentido. Com a ausência de peças de reposição na zaga, a comissão técnica precisa ter alternativas viáveis caso surja algum imprevisto durante o jogo. Clayton é uma das opções, mas ele atua mais pelo lado esquerdo. E algo acontecer com Léo Ortiz, por exemplo, a situação poderia complicar. Por isso, o clube agiu nos bastidores e conseguiu manter os 2 jovens zagueiros no grupo, ao menos por enquanto. A preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro está a todo vapor. Hoje o elenco faz o último treino no Ninho do Urubu, antes de embarcar para Belo Horizonte. E esse jogo é daqueles que mexem com o torcedor. O Flamengo perdeu o primeiro confronto no Maracanã por 1-0 e agora precisa buscar a classificação fora de casa. Um empate classifica o Galo. Se o Mengão vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Vitória por 2 ou mais gols coloca o rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil. A expectativa é que Jorge Arrascaeta e outras peças importantes estejam à disposição de Felipe Luiz, o que aumenta bastante o poder de fogo da equipe. É jogo de vida ou morte. O Flamengo precisa entrar ligado, focado com intensidade desde o primeiro minuto. Não pode dar espaço, não pode vacilar. Precisa mostrar quem é mostrar força, mostrar que ainda é um dos favoritos ao título, porque a Copa do Brasil é prioridade. É título grande, é dinheiro em jogo, é prestígio. É oportunidade de levantar mais um troféu e seguir empilhando conquistas. A torcida quer, o time pode, e a hora é agora. E olha, por mais que o foco esteja na partida contra o Atlético, a diretoria já está com os olhos atentos no mercado. O nome de Beltrán está arriscado, mas a busca continua. Um atacante ainda deve chegar até o fechamento da janela. E pelo ritmo que as coisas estão andando, novidades podem pintar a qualquer momento. O torcedor pode até ter ficado frustrado com o desfecho da negociação com o argentino, mas a certeza é que o clube não vai ficar parado. Vai agir. Vai buscar o nome certo. O perfil ideal, alguém que realmente queira estar aqui? Porque no fim das contas o Flamengo não precisa convencer ninguém a jogar no Flamengo. O cara tem que querer, o cara tem que olhar para essa camisa e entender o privilégio que é defendê-la. O mercado é dinâmico e nos bastidores a movimentação não para. Seja com jovens saindo, seja com reforços em pauta, o Flamengo segue sua caminhada com foco total. Porque a temporada ainda promete muito e o time precisa estar cada vez mais forte dentro e fora de campo. E enquanto a torcida já começa a fazer as contas de quantos gols o time precisa para avançar na Copa do Brasil, o clima dentro do elenco é de concentração total. O vestiário entendeu o peso da partida, a comissão técnica também, e o ambiente entre os jogadores é de compromisso com o resultado. Felipe Luiz, que vem se adaptando rapidamente ao comando técnico, sabe que esse jogo pode ser um divisor de águas na temporada. Vencer o Atlético em Belo Horizonte com o cenário desfavorável que o Flamengo carrega do primeiro jogo não é apenas uma missão difícil, é uma afirmação. É mostrar que o time pode dar resposta mesmo pressionado, mesmo quando as peças não estão todas disponíveis. A torcida, como sempre, já vai estar presente em peso no estádio e os jogadores sabem da responsabilidade que é vestir esse manto em jogos decisivos. E falando em peça disponível, um nome que merece atenção é Arrascaeta. O meia uruguaio vem sendo poupado com frequência por conta de desgaste físico, mas tem sido tratado como peça-chave para essa decisão. O staff do jogador e o departamento médico do clube vem mantendo um trabalho de controle de carga para que ele consiga estar inteiro em jogos grandes como esse. Não é novidade que quando ele está em campo, o Flamengo tem outra dinâmica. A bola circula melhor. O time ganha visão de jogo, enfiadas precisas e inteligência tática. Arrascaeta não é só um talento técnico, é uma referência dentro de campo.
O elenco confia nele, os adversários o respeitam e os torcedores vibram. Só de saber que ele vai estar entre os titulares, outro que pode ganhar minutos preciosos é o lateral Jorge, que vem ganhando ritmo e pode ser uma alternativa interessante dependendo do andamento da partida. O lado esquerdo do Flamengo, que vinha sendo muito criticado em alguns momentos do ano, ganha em força ofensiva com ele. E é exatamente esse tipo de reforço interno que pode fazer a diferença num jogo tão apertado. Felipe Luiz tem demonstrado inteligência nas escalações e ousadia nas mudanças ao longo das partidas. Ele conhece a casa, conhece a pressão e sabe como o time reage nos momentos mais difíceis. E agora é o momento de colocar tudo isso em prática. Nos bastidores do clube, a diretoria trabalha de forma silenciosa para ajustar o elenco sem fazer alarde. A prioridade segue sendo a contratação de um atacante de referência, mas o foco agora é encontrar um nome que chegue com vontade de vestir a camisa do Flamengo sem hesitações, sem enrolações. A experiência com Lucas Beltrán serviu de lição. O tempo perdido com a indecisão do argentino não será repetido com outros nomes. O Flamengo quer atletas que compreendam o momento do clube, que saibam o tamanho do desafio e que estejam prontos para competir em alto nível. A janela ainda está aberta e existe a expectativa de que até o fechamento dela, pelo menos mais um nome chegue. Um jogador que agregue qualidade, que chegue para brigar por posição, não apenas para compor elenco. Aliás, esse é um ponto que o Flamengo vem tratando com muita seriedade, não se trata apenas de contratar por contratar. O clube tem sido criterioso, buscando jogadores com perfil competitivo, que tenham histórico de rendimento consistente, que cheguem prontos para encarar a pressão de vestir o manto sagrado. A ideia é elevar o nível técnico do grupo, mas sem perder o equilíbrio financeiro e o controle do ambiente interno. Cada nome avaliado passa por uma análise minuciosa da comissão técnica e do setor de inteligência. E nesse momento da temporada não há espaço para apostas arriscadas. O que se quer são certezas. E nesse contexto, a permanência de alguns jovens no elenco principal tem ganhado importância estratégica. Iago e João Vitor, que foram desconvocados à seleção sub-20 a pedido do Flamengo, representam exatamente isso. São jogadores que conhecem o clube, que já estão ambientados com a estrutura e que podem ser fundamentais em momentos de emergência. Num calendário tão apertado e com tantas competições simultâneas, ter zagueiros da base prontos para entrar e dar conta do recado é essencial. O Flamengo sabe que vai precisar rodar o elenco e manter um alto nível de rendimento mesmo quando os titulares não puderem jogar. Essa estratégia de valorização da base também aparece na forma como o clube lida com as saídas dos garotos. A venda de Cauã Meneguê e Luiz Aélio, por exemplo, segue esse pensamento. Em vez de simplesmente liberar os atletas, o Flamengo mantém percentuais sobre futuras negociações, garantindo uma possível receita, caso eles se valorizem em outros clubes. É uma forma inteligente de monetizar o trabalho de formação sem perder completamente o vínculo com o talento que foi desenvolvido em casa. Além disso, essas saídas abrem espaço para que outros jovens subam, ganhem experiência e possam ser testados no elenco principal. No meio de tudo isso, Nico de la Cruz segue sendo tratado com cautela. A volta aos treinos no campo representa um passo gigante na recuperação do meia, que é visto como peça-chave para o segundo semestre do Flamengo. A comissão médica trabalha com um cronograma bem definido para que ele não apenas volte, mas volte bem, com condições de ritmo, resistência e segurança física. Não há pressa, mas há expectativa, porque quando De La Cruz estiver 100%, ele vai ser titular absoluto nesse meio-campo. Sua intensidade, seu poder de marcação, sua chegada na área e a capacidade de manter o jogo acelerado são qualidades difíceis de encontrar reunidas em um só jogador. E quando ele estiver pronto, vai ser como se o Flamengo tivesse contratado um reforço de elite. Enquanto isso, no Ninho do Urubu, o clima é de preparação intensa. Os treinos têm sido puxados com foco total na parte tática e nas bolas paradas, pontos que podem decidir o confronto com o Galo. O Flamengo sabe que vai encontrar um Mineirão lotado, um adversário motivado e uma atmosfera hostil. Mas também
Sabe o tamanho da sua camisa, já virou partidas muito mais difíceis, já calou estádios em finais, já superou momentos de instabilidade e transformou pressão em combustível. E é exatamente isso que a torcida espera agora, que o time entre em campo com postura de campeão, com alma de Libertadores, com sede de Copa do Brasil. Felipe Luiz, mesmo novo na função de técnico, vem demonstrando uma leitura de jogo apurada e uma comunicação clara com o grupo. Ele conhece como poucos o peso dessa camisa e sabe como preparar um elenco para jogos grandes. Tem apostado em treinos específicos, conversas individuais com os jogadores e ajustes finos no posicionamento da equipe. Seu trabalho, embora recente, já começa a mostrar frutos. O time tem apresentado uma compactação melhor, uma recomposição mais rápida e uma postura mais agressiva com a bola nos pés. E agora, diante de um desafio que pode mudar o rumo da temporada, ele terá sua maior prova até aqui. Do outro lado, o Atlético Mineiro vem embalado, mas também pressionado. Jogar em casa com a vantagem do empate pode ser uma faca de dois gumes. Se o Flamengo conseguir encaixar o jogo e marcar cedo o fator emocional, pode virar contra os donos da casa. E é nisso que o rubro-negro aposta. Em começar forte, pressionar alto, neutralizar os principais articuladores do Galo e explorar os espaços. O elenco tem qualidade para isso. Tem jogadores decisivos, tem banco, tem repertório. A grande questão é transformar tudo isso em performance no momento certo. E esse momento é agora. Com a janela ainda aberta e o mercado se movimentando, outros nomes podem surgir no radar do Flamengo nos próximos dias. O perfil buscado é, claro, atacante de movimentação com capacidade de finalização, que se encaixe no estilo de jogo que Felipe Luiz vem tentando implementar. Não se descarta a possibilidade de sondagens fora do eixo mais óbvio, até mesmo de mercados alternativos, desde que o jogador tenha nível para vestir a camisa rubro-negra. O que não vai acontecer novamente é o erro de insistir com alguém que não demonstra interesse. A paciência acabou e a postura do Flamengo agora é clara que é jogar aqui, então venha decidido. Se tiver dúvida, o clube não vai esperar. A torcida, por sua vez, já entendeu esse novo momento. O rubro-negro está mais exigente, mais atento e quer ver em campo um time que represente o espírito da arquibancada. Chega de jogador que entra em campo apático, que não sente a camisa. A cobrança é por entrega, por raça, por atitude. E isso vem sendo passado para o elenco desde os bastidores. Ninguém está ali à toa. Cada jogador sabe o que representa jogar no Flamengo. Sabe o peso de um jogo eliminatório. Sabe que o mínimo exigido é lutar até o último segundo. E se isso acontecesse e o time colocar em campo tudo aquilo que a torcida quer ver, o resultado, seja qual for, vai ser respeitado. Mas a verdade é que o torcedor quer mais. Quer a classificação, quer seguir vivo na Copa do Brasil, quer seguir alimentando o sonho de mais uma taça. E o elenco tem condição para isso. Basta jogar com coragem, com inteligência e com o coração na ponta da chuteira. Porque o Flamengo, quando joga com alma, é quase imbatível. Seja no Maracanã ou fora dele. E amanhã em Belo Horizonte não vai ser diferente. Vai ter raça, vai ter pressão, vai ter bola na rede. Porque esse time sabe que não pode decepcionar a nação e porque o Flamengo é e sempre será maior que qualquer obstáculo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? Ronaldo Nazário, o fenômeno do futebol mundial, recentemente causou uma enorme polêmica ao revelar uma fala do presidente da FIFA que criticava abertamente o Flamengo, um dos clubes mais populares e vitoriosos do Brasil. Em entrevista exclusiva, Ronaldo trouxe à tona um comentário feito em um momento de confidência, no qual o dirigente teria manifestado opiniões negativas sobre o clube carioca, gerando um rebuliço imediato entre torcedores, jornalistas e autoridades do futebol. Essa revelação acendeu um debate intenso nas redes sociais e na mídia esportiva, com fãs do Flamengo reagindo com indignação e exigindo explicações tanto do presidente da FIFA quanto do próprio Ronaldo. O impacto da declaração, que sugere um preconceito ou uma visão desfavorável da entidade máxima do futebol em relação ao Flamengo, abriu um precedente para discussões sobre como clubes sul-americanos são vistos dentro da estrutura global do esporte.
O fato de Ronaldo, uma das maiores lendas do futebol, estar no centro dessa controvérsia amplifica ainda mais a repercussão do episódio, colocando o tema em evidência e provocando reações acaloradas tanto no Brasil quanto internacionalmente. O presidente da FIFA, cuja identidade não foi mencionada diretamente por Ronaldo, teria manifestado um desdém pelo Flamengo, criticando seu estilo de jogo e a forma como o clube se posiciona dentro do cenário do futebol mundial. Segundo Ronaldo, a fala ocorreu em um contexto reservado, o que levanta questionamentos sobre a sinceridade das atitudes e opiniões manifestadas em público pela entidade que dirige o futebol global. A crítica, que poderia ser interpretada como um preconceito contra clubes da América do Sul, trouxe à tona uma discussão antiga sobre o tratamento desigual que times brasileiros e sul-americanos recebem em relação aos europeus, especialmente no que diz respeito à valorização da história, dos títulos e da importância desses clubes para o desenvolvimento do futebol mundial. Torcedores e analistas esportivos debateram amplamente a possível motivação por trás dessas declarações, levantando hipóteses que vão desde rivalidades pessoais até interesses políticos dentro da FIFA. O episódio ainda escancara a fragilidade das relações entre o futebol sul-americano e as instituições internacionais, evidenciando que preconceitos e disputas de poder podem interferir no reconhecimento legítimo das equipes brasileiras no panorama global. A repercussão da revelação de Ronaldo não se restringiu apenas ao âmbito esportivo, mas também alcançou a esfera social e cultural, pois o Flamengo é um clube com enorme significado para milhões de pessoas no Brasil e em várias partes do mundo. A fala negativa atribuída ao presidente da FIFA acabou mobilizando torcedores que se sentiram ofendidos e desrespeitados, pois veem o Flamengo como um símbolo de resistência, paixão e conquistas. Essa reação popular se manifestou em diversas plataformas digitais com campanhas de defesa ao clube e críticas à postura da FIFA, acusada de manter um olhar eurocêntrico e discriminatório contra clubes fora do continente europeu. Além disso, o episódio despertou questionamentos sobre a responsabilidade das lideranças esportivas em promover o respeito e a valorização de todos os protagonistas do futebol, independentemente de sua origem. A influência do Flamengo no futebol sul-americano, com suas histórias de superação e títulos históricos, merece ser reconhecida e respeitada, afirmam especialistas e torcedores. E a fala revelada por Ronaldo trouxe à tona a necessidade urgente de um diálogo mais aberto e inclusivo no futebol mundial. No meio dessa tempestade de críticas e discussões, a figura de Ronaldo se destaca não apenas como revelador do episódio, mas também como protagonista de um debate maior sobre a justiça e a igualdade no futebol global. Ex-jogador de elite, com carreira brilhante em clubes europeus e na seleção brasileira, Ronaldo tem credibilidade para levantar essa questão, o que fez com que seu depoimento tivesse peso significativo. A repercussão provocou respostas oficiais de algumas entidades do futebol brasileiro que solicitaram esclarecimentos formais à FIFA sobre o conteúdo divulgado. O Flamengo, por sua vez, optou por uma postura firme, reforçando sua história e conquistas e convocando a torcida a permanecer unida diante das críticas externas. Esse momento revela como o futebol, além de esporte, é também palco de batalhas políticas e sociais, onde a imagem e o prestígio dos clubes se transformam em símbolos que ultrapassam as 4 linhas do campo. Ronaldo, ao revelar a fala polêmica, também colocou em evidência a necessidade de maior transparência e respeito nas relações entre as grandes instituições do futebol mundial e os clubes que representam a base e a paixão do esporte. Para além das consequências imediatas dessa revelação, o episódio deve abrir um canal de reflexão para o futuro do futebol brasileiro e sul-americano diante das estruturas globais. A fala do presidente da FIFA, exposta por Ronaldo, serve como alerta sobre a importância de se fortalecer a presença e a voz dos clubes brasileiros em espaços de poder, garantindo que seus feitos e sua história sejam valorizados em igualdade com os gigantes europeus.
Além disso, destaca-se a necessidade de um combate firme contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação dentro do futebol, promovendo uma cultura mais inclusiva e respeitosa, que reconheça a diversidade e a riqueza do esporte em todas as suas dimensões. O Flamengo, enquanto um dos maiores símbolos do futebol brasileiro, emerge dessa crise com a oportunidade de reafirmar sua importância histórica e seu papel central na paixão nacional, mobilizando sua imensa torcida em defesa do clube e da valorização do futebol sul-americano. Assim, a revelação feita por Ronaldo, apesar da polêmica, pode ser o catalisador de uma mudança positiva e necessária no cenário do futebol mundial, trazendo à tona temas que merecem atenção e debate constante. É isso, família! Valeu! Demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!